Amém, glória a Deus. Quantos dão um bom dia, Espírito Santo? Bom dia mesmo? Glória a Deus. Interessante que ele também está dizendo para você: bom dia, meus filhos. E é gostoso, irmão, saber que nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos. Deus planejou algo quando criou o ser humano para nunca deixá-lo sozinho, porque Ele sabe que deixar o homem sozinho é perigo, né? Quando o homem ficou sozinho, um pouquinho que ele ficou ali no jardim, e deu zebra, deu problema, né? Então Jesus sabia que a obra de restauração do homem que Ele veio fazer, Ele veio comprar, Ele veio pagar o preço. Esse homem agora resgatado não podia mais ficar sozinho. E é por isso que Ele disse que eu sempre estarei com vocês até o dia que você chegar na casa do Pai. Amém? E nós estamos então vendo essa série de mensagens, Bom Dia Espírito Santo. E na primeira palavra nós vimos que o Espírito Santo é uma pessoa. Interessante que nós estamos acostumados a lidar com pessoas. Pessoas são aquelas que ou nos alegram ou nos entristecem. Pessoas são aquelas que ou nós gostamos ou nós não gostamos. E o Espírito Santo, irmãos, não é algo assim, é uma pessoa. Embora seja Espírito, embora você não veja, embora a gente não possa tocar, a gente não possa sentar como um ser humano e conversar e admirar: olha que bonita a sua roupa hoje, olha o seu cabelo. Não. Você não pode fisicamente, mas você pode sentir que o tempo todo do seu lado tem uma pessoa. Mas a coisa mais preciosa é quando nós estamos em situação. Quando o momento é alegre, a gente parece que não sente muito a necessidade de uma pessoa protetora do nosso lado. Mas quando a gente passa ou por dor, ou por perigo, por ameaças, como é gostoso saber que tem uma pessoa conosco, chamada Espírito Santo de Deus. Então, Pai, Filho, Espírito Santo, não é uma força, uma influência, é uma pessoa. Amém? E aí domingo passado nós vimos que na segunda palavra que essa pessoa maravilhosa, ela realiza obras na terra. Eu disse que o Espírito Santo é o executivo de Deus aqui na terra. Deus está no céu, planejando, né? Jesus também na sua obra redentora está lá intercedendo por nós. E o Espírito Santo está aqui conosco como pessoa, realizando, fazendo as coisas acontecer. Então nessa obra maravilhosa do Espírito Santo, irmãos, coisas acontecem porque é Ele que nos dá direção. Ele que nos diz faz ou não faz. É Ele que orienta. Então essa obra do Espírito Santo, ela não é para ter fim. Ela não é para só no comecinho da carreira cristã que nós precisamos. Não, ela é para todos os dias da nossa vida. Amém? Olha para o irmão e fala assim: você vai ficar velho, mas essa pessoa do Espírito Santo vai estar do seu lado, fazendo uma obra com você. Amém? Eu não sei você, mas eu me sinto assim: puxa, eu vou ficar velho, eu não vou ter forças, mas o Espírito Santo vai estar comigo ali, me ajudando a fazer alguma coisa? Vai. Não é gostoso? Ele vai, porque essa é a função dele, ele estar do nosso lado como pessoa realizando obras. E a palavra de hoje, irmãos, nós vamos ver que o Espírito Santo tem dons, nos dá dons, distribui dons. Então o tema da mensagem de hoje é: bom dia, Espírito Santo, prazer em conhecer os seus dons. Amém? Você pode repetir essa frase? Prazer em conhecer os seus dons. Amém. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, olha que palavra linda que nós lemos aqui. Ele diz: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Essa palavra Paulo está dizendo: a igreja de Jesus precisa saber que existem dons espirituais ministrados pelo Espírito Santo, e nós temos que saber que isso é assim. Nós temos que estar dispostos a receber esses dons
e a usar esses dons e a aceitar a maneira que Deus escolhe cada dom para nós. O Espírito vem e nos coloca o dom na mão, nos ajuda a exercitar, mas é Deus quem determina qual é o dom que nós vamos ter. Ou seja, o Espírito Santo também é Deus. Então ele sabe o propósito para o qual cada um foi criado. Ele sabe a influência na criação que cada um de nós tivemos, na infância, na adolescência, mesmo adultos. E ele sabe qual é o projeto que Deus elaborou na nossa vida no dia que nós entramos para a sua família. Quando um empresário contrata um funcionário, ele já sabe qual é a função daquele funcionário. Nenhum funcionário é contratado para comparecer na empresa e não sabe o que fazer. Eu acho que eu fui chamado aqui só para picar o ponto cedo e ficar o dia inteiro aqui sem fazer nada, só assistindo os outros trabalhar. Não é assim, né? Alguém é contratado numa empresa porque tem uma função para ele. Irmãos, quando nós viemos para a igreja do Senhor Jesus, quando nós entramos para essa família maravilhosa, diga: eu pertenço a essa família. Diga: a igreja é uma família para pertencer. Eu pertenço a essa família. Então, como nós pertencemos a essa família, o dia que nós entramos, o Espírito Santo falou assim, como o gerente, né, como o administrador: deixa que eu me encarrego de orientar você naquilo que o Pai quer que você faça. E muitas vezes a gente diz: mas eu não sei fazer nada. Você não sabe, mas eu te ensino. Então existe ali, irmãos, um gerente, existe ali alguém que está para pegar na mão, alguém que vai te ajudar o tempo todo a cumprir a missão que Deus tem para cada um de nós. Amém? Sabe, irmãos, eu amo quando vejo os irmãos sentadinhos aqui no culto, adorando a Deus juntamente comigo. Isso é maravilhoso. Mas eu fico olhando que durante a semana, cada um de vocês está debaixo da orientação do Espírito Santo, em algum canto dessa cidade, fazendo alguma coisa para o reino de Deus. Sabe, nós estamos aqui hoje como assim um dia de gostosura, adoração, comunhão, mas durante a semana é o nosso campo de trabalho. Então, na onde você trabalha para ganhar o teu sustento, ali Deus quer te usar como um agente do reino de Deus. E aí a gente fica pensando: mas o que eu posso fazer para Deus? Não se preocupe, isso é obra do Espírito Santo. Dar dons, capacitar e ajudar a colocar o dom em prática, irmãos, é coisa do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo falou assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, que vocês desconheçam que Deus tem um projeto na sua vida de capacitação para fazer alguma coisa que nós chamamos dom. Amém? Lá em 1 Coríntios 12:4 também nós lemos: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Cada um é capaz de fazer alguma coisa, mas debaixo da direção do Espírito Santo. 3 verdades bíblicas sobre os dons. A primeira é que Deus não deseja que sejamos ignorantes sobre os dons. Essa é a primeira coisa que nós percebemos aqui. A respeito dos dons espirituais, Paulo está dizendo: eu não quero que vocês continuem ignorando. Então essa é a primeira verdade. Deus quer mostrar para nós que cada um de nós é capaz de fazer alguma coisa, mas não na forma apenas natural. Muitas vezes nós olhamos para alguém que vem para Jesus, aceita Jesus, e nós já ficamos imaginando: uau, já pensou essa pessoa? E a gente escolhe a posição dela, porque a gente sabe, olha, se ela tem facilidade de repente para trabalhar com as mãos, né? É um artesão, é um pedreiro, é um pintor, enfim, a gente já vai logo arrumando uma função. Então o irmão vai ocupar essa posição assim, assim. Mas irmãos, não é assim. É o Espírito Santo de Deus que faz. E muitas vezes nós vemos pessoas que você não imagina que ele é capaz, por causa da profissão que ele tem, e de repente o Espírito Santo nos surpreende, onde aquele irmãozinho que você imagina que ele nunca fosse capaz de cantar, ele pega o microfone, ele canta, ele louva, ele adora, que às vezes nem ele imaginava que ele era capaz também. Glória a Deus.
Tem visto isso acontecer aqui, irmãos. Pessoas que nunca imaginaram que fossem capazes de fazer alguma coisa e de repente estão fazendo com excelência. O Espírito Santo de Deus está fazendo. Por quê? Nós não podemos ignorar que tem um dom à nossa disposição. E a segunda coisa, que todos nós temos diferentes dons. Não é todo mundo fazendo a mesma coisa. Nós não estamos, muitas vezes a gente vê numa fábrica todo mundo com o mesmo uniforme, ok? Mas ninguém está fazendo a mesma coisa, cada um tem uma função. Você encontra com um na portaria, você encontra com outro numa máquina, você encontra com outro num transporte, você encontra com outro na administração contábil, na tesouraria, mas todos estão com o mesmo uniforme, são membros, são funcionários daquela empresa. Irmãos, todos nós temos o mesmo uniforme espiritual, nós somos revestidos pelo poder de Deus. Nós somos pessoas em que o Espírito Santo de Deus é a nossa marca de propriedade, é o emblema estampado em nós, amém? Então as pessoas do mundo vão olhar e vão dizer, tem alguma coisa diferente nele. Interessante que pessoas, quando aprendem a falar uma nova língua, elas carregam, às vezes por muitos anos, o sotaque do seu país de origem, né? Nós temos uma irmã americana aqui, né? Quando ela começar a falar bem o português, vocês vão perceber, você é gringa, né? Americana. E por quê? Porque o sotaque a gente carrega. Irmãos, você vai por aí, às vezes, fazer alguma coisa no seu trabalho, e alguém percebe e fala assim, você é crente, né? Você é um cristão, né? Sim, senhor, com muita alegria e gozo no coração. Mas por que você pergunta? Não, é que eu notei alguma diferença, alguma coisa em você. O que é isso, irmãos? É a presença do Espírito Santo. Você desempenhando alguma coisa, ok? Diferente, né? Cada um fazendo uma coisa, mas todos com o mesmo uniforme, a presença do Espírito Santo. E eles são dados pela graça de Deus. O que é isso, dado pela graça de Deus? Deus não fica olhando o mérito, Deus não fica olhando o treinamento. Olha, você treinou para isso, então eu só vou te usar nisso. Não, Deus simplesmente, Ele escolhe. Ele escolhe. Eu confesso aos irmãos que por 25 anos eu fugi da posição de pastor, ministro. Eu servi ao Senhor com muita alegria desde a minha infância, né? Desde os meus 12, 13 anos que eu sou crente, batizei aos 15, servi ao Senhor muitos anos. Fui um servo do pastor Mário aqui nessa igreja por 25 anos no ministério dele, até um dia que Deus falou assim, agora você pega o cajado. Eu falei, eu não. Está tão gostoso servir o Senhor lá com as minhas lojas, ganhando dinheiro, entregando meu dízimo, fazendo obras. Está tão gostoso podendo viajar para lá, para cá, entregando o Novo Testamento com os Gideões, né, irmão Davi? Glória a Deus. Deus falou assim, então, mas eu tenho outro chamado para você. E aí? Falei, bom, e aí que vamos lá. Irmãos, e eu renunciei a algumas coisas para mim poder estar nessa posição. Mas eu nunca almejei, eu nunca imaginei, né? E é assim que Deus faz com cada um, e deve estar fazendo com você também. Deve ter alguma posição que você não imagina, que Deus vai te colocar, e é na igreja que Deus vai te usar. Amém? Porque, irmãos, embora você faça parte do planeta, nós fazemos parte de uma sociedade civil, né, do Brasil, da cidade. Nós temos as nossas obrigações sociais, mas nós temos também um dever para com o reino de Deus. No dia que nós nascemos de novo, nós nascemos para um novo reino, um reino espiritual. E nesse nascimento desse reino, irmãos, aquele dia do cemitério não acaba com a nossa missão. Pelo contrário, agora mudou só um local de trabalho. Vamos agora nas regiões celestiais, vamos nas mansões do Senhor fazer outra coisa pela eternidade. Então, irmãos, vai se acostumando a servir ao Senhor enquanto está com esse corpo aqui na terra, porque Deus tem uma missão para nós por toda a eternidade. E esse tempo aqui é um tempo de treinamento, porque o Senhor escolheu, é uma graça que Deus derrama sobre nós. Não fostes vós que me escolheste, diz o Senhor, eu vos escolhi para que vades e deis frutos, e que esses frutos não se percam. Amém?
Glória a Deus. E outro dia eu disse aqui para os irmãos, para deixar a paz no coração de muitos, que às vezes a gente fica pensando, vai para o Timóteo e dê muito fruto, é ganhar mais uma pessoa para Jesus. Esse é um fruto. Não é só isso. Isso claro que é fruto. Mas irmãos, o que é o fruto? Cada um de nós tem uma habilidade, tem uma capacidade, tem um dom, e esse dom tem que frutificar. Esse dom tem que apresentar o fruto no tempo certo. Como é gostoso chegar num lugar, irmãos, e ser atendido por um cristão, filho de Deus, que está dando o fruto do amor. Como é gostoso contratar um empregado que dá o fruto da honestidade. Como é gostoso, irmãos, casar com um marido ou com uma esposa que ama o Senhor e olha para aquele marido como alguém que Deus colocou para ser servido e para servi-la também no amor. Glória a Deus, que bênção, né? Então cada um de nós, irmãos, tem, pela graça de Deus, uma função. A definição de dons espirituais é capacidade e talentos dados para alguém fazer alguma coisa, mas no terreno espiritual, que reflete também no material. Muitas vezes a gente pensa que é só espiritual. O material também faz parte da nossa vida. O espiritual é o essencial, porque ele não termina, mas o material também faz parte. É muito gostoso quando alguém recebe de Deus a incumbência e o Espírito Santo vem e ajuda você a ter uma capacidade e um talento para fazer algo natural, mas com a ajuda do céu. Irmãos, é gostoso quando a gente começa a ler a história das guerras de Israel, quando os israelitas tinham apenas que pegar numa arma e enfrentar o inimigo, e o resto Deus fazia, ok? Isso ainda é assim. Você só tem que fazer o que é a sua parte. Você se reveste da presença do Senhor, você leva uma vida em santificação, dedicando ao Senhor, e deixa o resto com Deus. Deus faz o milagre que precisar. Deus te usa para realizar a obra do tamanho que for. Não é só uma obra pequena. Muitas vezes nós achamos que eu só sei varrer a igreja. Irmãos, como isso é importante. Não é gostoso chegar num lugar que está limpinho? Eu só sei arrumar as cadeiras da igreja. Irmão, que delícia. É gostoso chegar aqui e encontrar as cadeiras tudo fileiradas, arrumadinha. Alguém tem esse dom, esse talento? Faz com amor. Então, irmãos, isso que é definição, né? É uma capacidade, é um talento para fazer alguma coisa para o Senhor e para a igreja também. A fonte desses dons é dupla origem. Primeiro, eles foram dados por Cristo. Aqui em Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo fala assim no verso 7: porém cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Olha só, cada um recebeu um dom porque Cristo deu. Amém? Fala para o irmão do lado: o meu dom foi Cristo quem deu. Uma outra coisa, eles são dados também pelo Espírito. Cristo deu, mas o Espírito também dá. Por quê? O Espírito é o executivo. O Espírito é que ele coloca o dom, ajuda a administrar e está pegando na mão enquanto a pessoa está ali no comecinho aprendendo. É ele que, quando o diabo fica soprando na orelha, você não vai dar conta. Quem você acha que é para você fazer isso? O Espírito Santo está lá dizendo assim: não, você vai conseguir, porque eu estou com você. Jesus Cristo disse que você é capaz, e eu estou aqui para executar a ordem dele, te capacitando. Então é dado por Cristo e também é confirmado e é executado pelo Espírito Santo. Paulo fala em 1 Coríntios 12, verso 4: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Então não fique pensando que Deus dá uma coisa, ou Jesus dá outra, ou o Espírito Santo dá outra. Não, existe um consenso, existe um plano, um projeto. Então é o mesmo Espírito, tá, que faz tudo em todos. Vamos ver algumas orientações práticas dos dons. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 5 diz:
Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Então existem coisas diferentes, ou seja, não existe um padrão único. Nós não podemos achar que servir a Deus é só de um jeito. E o que mais às vezes encasqueta na nossa mente é que às vezes a gente encontra pessoas servindo a Deus de um jeito que nós nunca pensamos que fosse possível. E a gente às vezes olha para aqui e fala assim: servir a Deus assim? Por que não? Se é um filho de Deus, se Deus tem um projeto para ele, deu um dom para ele, se o Espírito Santo está ajudando ele a cumprir o dom, e é o Espírito que determina como é que vai ser feito, há diferentes tipos, mas é o mesmo Espírito que dá, ok? Que tem um propósito. Então, cada um faz de um jeito, e o que importa é, se é o Espírito que está fazendo, não questione a forma de fazer, só porque ela é diferente do jeito que você faz, já viu fazer, ou gostaria que fizesse. É muito perigoso quando alguém, numa liderança da igreja, resolve estabelecer alguns padrões. É muito perigoso isso, porque às vezes esses padrões não têm nada a ver com Deus, esses padrões são humanos. Esses padrões são coisas assim, bonitas aos olhos humanos. Amém, irmãos? O que os irmãos homens acham se nós falássemos assim: irmãos homens, aqui vamos o seguinte, todo mundo vamos vir de terno na igreja de domingo? Alguém poderia falar: pastor, vai ficar uma coisa bonita, né? Os irmãos tudo alinhadinho, bonitinho, internadinho e tal. Ok, mas e aí? Isso é de Deus ou é dos homens? Isso é um padrão humano. Nós combinamos. Se nós falamos: irmãos, vamos fazer uma camiseta da igreja, e nos cultos você vem sempre com a camiseta da igreja. Se os irmãos falar amém, irmãos, vai ficar bonito, né? Porque nós combinamos. Até um dia que alguém falou: irmãos, cansamos, né? Vamos trocar a camiseta? Vamos. Então tudo aquilo que é convenção humana, irmãos, não coloque isso como condição para a pessoa demonstrar que ela está sendo usada por Deus ou não, que ela está servindo a Deus ou não. Não confunda a conveniência humana de um grupo que combinou fazer desse jeito com aquilo que Deus determinou da sua palavra que precisa ser feito. Amém, irmãos? Entendendo? Então, Deus, Ele gosta tanto da diversidade que Ele fez pessoas com tamanho diferente, grossura diferente, cor diferente, né? Hábito diferente, língua diferente, e vai por aí. E aí, o que é isso? Eu acho que Deus olha e fala assim: que delícia, todos os diferentes estão atendendo aos meus gostos, né? Eu gosto de todos esses daí, e eles estão todos juntos e está dando tudo certo. Está diferente, mas está dando tudo certo. Quem que está administrando isso para dar certo? É o mesmo Espírito Santo que está administrando para dar certo. Quando é Ele que manda, Ele sabe o que faz e as coisas dão certo. O perigo é quando o homem resolve tirar o comando da mão do Espírito Santo e passar para a mão de um grupo de anciãos, brincando, né? Outro dia nós fomos para uma reunião aí, lá em Sorocaba, né? E os irmãos que estavam comigo no meu grupo eram os irmãos mais de idade, né? Na minha idade assim. E eu comecei a brincar, falei: isso aqui é o grupo dos anciãos. Mas foi só uma brincadeira, né, Carlos? Você é muito novo para ser ancião, né? Os irmãos entendem? Então certas coisas nós temos liberdade de fazer, mas o Espírito Santo sabe muito bem o que está fazendo com cada um de nós. Nós precisamos também de sabedoria na prática dos dons espirituais. Agora deixa eu falar uma coisa para você: sabedoria na hora de praticar o que Deus mandou você fazer. Por que sabedoria? Porque se tem uma coisa, irmãos, que o diabo gosta, é atrapalhar aquilo que Deus mandou a gente fazer, é nos confundir. Sabe, irmão, tudo que é de Deus é alvo de Satanás, sabia?
Tudo que tem a mão de Deus por trás, tem a mão do diabo querendo desfazer. Ah, é de Deus? Então vamos estragar. O diabo é assim. E é triste quando ele vem para estragar o que é de Deus, com o argumento de que não, vai ficar ainda melhor. Lembra quando Deus falou para Adão e Eva: olha, não coma dessa fruta, o resto tudo vocês podem comer. E aí veio uma vozinha assim: não, pode comer, porque o dia que vocês comerem, vocês ainda vão ficar melhor do que são. Por quê? Vai abrir os olhos de vocês, vocês vão saber o que é certo e o que é errado. Oh, isso parece bom, não parece? Então, o diabo, irmãos, ele vem sorrateiramente para estragar a obra que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Presta atenção, ele tem um dom para cada um de nós, ele dá esse dom. Na hora de usar esse dom, seja sábio, tenha sabedoria, porque na hora de colocar em prática, pode vir uma sugestão que não veio do Espírito Santo, e você, na boa intenção de fazer para Deus, acaba fazendo contra Deus. Diga misericórdia. Amém. Vamos considerar alguns pontos aqui. Os dons espirituais são dados a alguém para benefício dos outros. Uau! Primeira coisa que a gente pensa é que quando Deus capacita a gente, Ele nos dá uma capacidade para nós fazermos alguma coisa boa para nós. É assim ou não? É normal pensar isso, claro. Deus nos dá habilidades para você trabalhar, para você se dar bem, ok? Mas quando Deus dá dons espirituais, em quem que Deus está focando? Em quem que Deus está focando? No outro. O que Deus quer fazer quando Ele nos dá dons espirituais? Ele quer que a gente, nas mãos do Espírito Santo, faça alguma coisa para outra pessoa, porque ela está pedindo ajuda a Deus. E Deus não pode mandar anjo do céu, porque o privilégio é humano fazer alguma coisa aqui na terra. Os anjos fazem no céu, quando precisa que Deus manda para a terra. Mas aí alguém está orando, está pedindo: Senhor, eu preciso tanto que alguém me ajude. Aí Deus vem e fala assim: eu vou capacitar uma pessoa que vai te ajudar a fazer exatamente o que você precisa, como se fosse eu fazendo por você. Amém, irmão? Está entendendo? Então, o primeiro ponto: quando Deus nos capacita com um dom, nunca pense que esse dom é para você ficar famoso, ganhar dinheiro, ocupar posição social. Esse dom é para servir as pessoas. Estou me lembrando aqui que 2 discípulos de Jesus queriam sentar um à direita e outro à esquerda, e mandaram a mãe dar o recado, porque eles acharam que vai ficar feio, para a gente. Mas a mãe pedindo é outra coisa. Inclusive depois eu acho que devem ter jogado a culpa nas costas da mãe, quando Jesus falou assim, repreendeu, ah não, foi minha mãe que quis, imagina a gente pensar um negócio dele. Não é essa assim. Então, irmãos, muitas vezes a gente pensa que Deus dá o dom para mim me sair bem, para mim ficar famoso, para mim levar a vantagem, e se esquece que o dom é para que alguém seja abençoado através da minha vida, da sua vida. Quantos dizem amém? Deus pode te dar um dom para abençoar outro? Pode, irmãos? Pode ou não pode? Deus, você quer que Deus te dê um dom para você abençoar alguém? Sabe o que é gostoso? O Senhor nos mandou a viver em família. A igreja é uma família para pertencer. Então, quando você falar, esse dom que Deus me deu é para abençoar os outros, não é para mim. Mas tem alguém que também Deus deu um dom para ele, para abençoar outros, e você é esse outro que está na família. Quantos dão glória a Deus? Por isso que o diabo quer acabar com a igreja. Por isso que o diabo quer afastar os irmãos uns dos outros, não quer que os irmãos venham, estejam na comunidade, porque quando nós estamos juntos, nós estamos servindo uns aos outros. E o dom é dado justamente para isso, para você se sentir bem como uma ferramenta que abençoou a vida do irmão. Amém? Você precisa serrar uma madeira, o que você usa? Um serrote.
Irmãos, quantos irmãos são serrotes na minha vida, eu agradeço a Deus por isso. Porque o carpinteiro, às vezes, ele tem que serrar, usar o formão para tirar umas lascas, né? Usar a lixa para alisar. Então, glória a Deus, né? Então, todos nós vamos ser capacitados para fazer alguma coisa. Segunda coisa, os dons espirituais, eles não são nenhuma marca segura de que alguém é filho de Deus. Uau! Não são marca segura de que alguém, porque tem, é filho de Deus. Como assim? Irmãos, a Bíblia nos mostra que Deus sempre usou quem Ele quis. E muitas vezes Deus usava o ímpio para abençoar os seus filhos. Deus abençoava, Deus pegava pessoas de um outro país que vinham ser bênção lá em Israel. Mas não é porque aquele cidadão, aquela pessoa estava fazendo um bem para o povo de Deus, que ele era israelita. Não era. Ele era filisteu, ele era amorreu, ele era do outro. Mas por que Deus fazia isso? Para mostrar que Deus é Senhor, é autoridade, tudo é dele, tudo está nas mãos dele, ele usa quem ele quiser. Então, irmãos, não fique preocupado pensando assim, não, o sujeito deve ser de Deus, você viu o que ele está fazendo na obra de Deus? Ok, bonito se ele está fazendo algo bom para Deus, mas isso não é sinal 100% seguro de que essa pessoa é de Deus. Ele pode estar fazendo para Deus, mas não significa que ele seja de Deus. Os irmãos estão entendendo? Então nunca olhe para alguém e fale assim, não, essa pessoa aí você pode ir de olho fechado, porque olha o que ele está fazendo para Deus. Calma, ele pode estar fazendo para Deus, mas ele pode não ser de Deus. Nunca vá atrás de pessoas que às vezes aparecem, deixa a gente te ajudar, deixa a gente fazer isso, fazer aquilo. Ok, quer me ajudar? Pode, mas a que custo? Presta atenção, tem muitas coisas que têm aparência, mas não realidade. E Paulo vem e fala assim, cuidado porque o diabo pode virar um anjo de luz para enganar os escolhidos de Deus. Aí você fala assim, peraí, um anjo de luz só pode ser do céu, de Deus, né? Mas qual é o nome de Satanás original? Lúcifer. O que é Lúcifer? Anjo de luz. Então Paulo já falou, fica esperto, porque esse Lúcifer, ele não perdeu a velha mania de ser enganador. Então toma cuidado que não é porque alguém está fazendo alguma coisa que você pode falar, não, isso é um dom de Deus, não é possível. É possível sim, muitas coisas podem ser enganação, então fique esperto. Uma outra coisa, a posse dos dons espirituais, ao contrário da posse do fruto do Espírito, de maneira nenhuma prova que a nossa vida cristã está agradando a Deus. Uau! A posse de um dom não significa que eu esteja agradando a Deus. O fruto do Espírito é diferente. O que é o fruto do Espírito? É amor, é paz, é temperança, é longanimidade. O que mais, Cidinho? Humildade, mansidão, domínio próprio, né? Sempre que você estiver usando mansidão, domínio próprio, temperança, amor, você está usando um fruto do Espírito. Então, aquele fruto é maravilhoso. Você está comendo, pessoas estão comendo daquele fruto maravilhoso. Mas o dom é outra coisa. O dom é fazer alguma coisa. Então não tem nada a ver com o fruto, é executar alguma coisa, e nessa execução, às vezes, as aparências enganam. Uma outra coisa, os dons que se manifestam, vamos chamar de dons manifestacionais, são aqueles que são vistos e são notados pelas pessoas. 1 Coríntios 12:7, nós lemos: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Manifestação é coisa que acontece, você vê, não tem como negar, ok? Manifestação. Então, as manifestações do Espírito é dada visando o bem comum. Agora, lá em Mateus 24, olha o que Jesus disse. Disse Jesus: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas,
que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Uau! A manifestação dos dons é algo que aparece e pode ser visto, e pode ser notado, pode ser sentido, mas não significa que essa manifestação de um dom seja exatamente a obra de Deus. O diabo também é capaz de fazer muita coisa. E aí vem Jesus e dá essa advertência: falsos cristos, falsos profetas vão realizar maravilhas, vão realizar milagres. Irmão, eu não gosto de citar nomes, né? Mas você vê muita gente por aí fazendo milagre de cura, que depois vai para a cadeia porque era um estuprador. Estou inventando? Vocês já ouviram falar sobre isso? Né? Pô, mas fez tanta cura, abençoou tanta gente. Mas agora está na cadeia pagando uma pena porque era um aproveitador. Pô, mas a gente pensou que era de Deus. Fez uma cura, uma maravilha. Então, mas Jesus falou: toma cuidado, sabe? Porque o Espírito Santo usa as pessoas. Nós não podemos ser tão simples a ponto de não fazer um julgamento. Peraí, é de Deus ou não? Porque aquilo que é de Deus, irmãos, é muito diferente. Não tem objetivo de finança própria, benefício próprio. Não tem objetivo de ficar famoso com o nome, observado, sabe? Não sai muito na mídia. Tem gente, irmãos, que faz tantas coisas por aí em nome de Deus só para ganhar uns likes, umas curtidas. Está em moda, né? Só para o Instagram bombar, Facebook, né? E vai por aí. Mas e daí? É de Deus mesmo? Então, toma cuidado, aqui tem uma advertência, tá? Lá em Mateus 7, 22 e 23, Jesus ensina assim: disse ainda: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Meu Deus! Naquele dia Jesus falou: alguém vai chegar e vai dizer: no teu nome nós fizemos milagres. E Jesus vai dizer: mas eu não te conheço. Por que esses milagres? Porque eles tinham algum outro propósito, algum outro resultado. Mas o diabo faz milagre? O que vocês acham? Faz ou não faz? Sim ou não? O diabo tem poder para curar alguém? E como? O diabo tem poder para mandar um espírito maligno embora? Sim, se ele estiver num projeto, numa manipulação, né? O inimigo coopera com o seu chefe. Entende? Então, nós precisamos muito cuidado, irmãos, com as manifestações dos dons do Espírito, porque o diabo é um grande imitador daquilo que está nas mãos do sobrenatural, e nós, às vezes, ficamos impressionados com o sobrenatural. A gente gosta tanto do sobrenatural que muitas vezes a gente não é capaz de distinguir se esse sobrenatural é divino do céu ou é maligno do inferno. Mas ambos podem ser sobrenatural. Amém? Existem 9 dons manifestacionais do Espírito, dons que se manifestam e você pode vê-los. Por exemplo, a palavra de sabedoria, lá em 1 Coríntios 12, o versículo 8a diz: pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria. Sabedoria e conhecimento é a mesma coisa? Pensa um pouquinho. Sabedoria e conhecimento. Eu posso ter conhecimento, mas na hora de colocar em prática, eu posso não ser sábio. Entendeu? Então, o conhecimento, você faz um curso, aprende. Você lê um livro, aprende. Você conversa com uma pessoa, aprende. Adquire conhecimento. Conhecimento é informação de algo que você precisa. Sabedoria, como é que você está usando essa informação? Como é que você está colocando em prática esse conhecimento? Então, o Espírito também nos dá
palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e também nos dá dom da fé. Ué, ter fé é um dom? Sim ou não? O que você acha? O Espírito Santo precisa vir e nos dar o dom de fé para com as coisas acontecer? O que os irmãos acham? Claro. Irmãos, quantas pessoas às vezes não têm fé suficiente e pede para alguém: irmão, ora por mim porque a minha fé está fraca. Está errado isso? Não, os discípulos um dia chegaram em Jesus e falaram: Senhor, acrescenta a nossa fé. Porque eles viam que tudo que acontecia, Jesus falava: você foi curado porque teve fé, o demônio saiu porque teve fé. E aí Jesus fala para os discípulos: vocês vão ver muitas maravilhas se tiverem fé. Eles olham para aquilo e falam: Senhor, mas vai ter alguns momentos que nós não vamos ter essa fé suficiente. Acrescenta a nossa fé. Então fé é uma coisa, irmãos, que precisa ser acrescentado. E quem é que dá esse dom de fé? O Espírito Santo de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando. O dom de curar. Irmãos, o dever de orar por cura, Jesus disse que todos nós podemos fazer. Jesus nos mandou: ore pelos enfermos, ok? Mas não significa que porque eu vou orar vai curar. Mas a pessoa que tem o dom de cura, o que significa? Deus deu para aquela pessoa um dom de fé suficiente para quando ele orar, o Espírito Santo que deu para ele o dom de cura vai exercer nele a prática da cura. É diferente. Mas todos nós podemos orar por cura, porque eu não sei se o Espírito Santo naquele momento quer me dar o dom da cura. Você não sabe. Então só tem um jeito de saber. Quando você, pela obediência ao que Jesus disse, orai pelos enfermos, expulsai os demônios, você vai e faz o que for mandado e deixa o resultado por conta do Espírito Santo de Deus. Se Ele quiser naquele momento te encher com o dom da cura, vai ser uma maravilha. Mas e se Ele não te usar para a cura? Não tem problema. Amém? O dom de operação de milagres. Paulo diz que uma pessoa recebe do Espírito o poder para fazer milagres. E o dom de profecia. O que é profecia? É anunciar a mensagem de Deus. Profecia, muitas vezes a gente fica pensando que é prognóstico de final de ano sobre alguma coisa que as pessoas têm curiosidade. Todo mundo tem curiosidade de saber o que vai acontecer amanhã ou depois de amanhã. Tem ou não tem? Final de ano, principalmente, aparecem muitos profetas, entre aspas, né? Dizendo: esse ano é o ano disso, vai acontecer aquilo, papapá. E eu acho interessante quando, não gosto de falar, mas vou falar. Alguém diz assim: Deus deu uma visão profética para o 2022. Amém. Não duvido. Mas por que esse suspense? Por que esse tipo de coisa? De repente a gente fica famosa por causa disso. Não fica? Mas o que é a profecia verdadeira? O que é profetizar? É declarar a palavra sem duvidar dela. Irmãos, você pode profetizar: o Senhor diz que Ele tem prosperidade e não desgraça para a sua vida, porque Ele disse na palavra dEle. Você pode profetizar: meu irmão, fique tranquilo, o Senhor é contigo, vá em paz, o Senhor está com você. Por que eu posso profetizar isso? Está na palavra. Eu sou contigo, eu sou o teu Deus, eu te guardo, eu te protejo. Está na palavra, saiu da boca de Deus. Eu estou reproduzindo algo que Deus falou, eu não inventei. Amém? E eu nem vou ganhar nada com isso, mas eu vou servir ao meu irmão, vou servir àquele irmão que Deus quer me usar como um profeta do Senhor, para falar para ele algo que talvez ele já ouviu, já sabe, já conhece, mas não acredita, ou não está se lembrando. E de repente falar: irmão, olha aqui, 1000 cai de um lado, 10.000 do outro, você não é atingido. Glória a Deus. Essa profecia você pode fazer, que está na palavra de Deus.
Discernimento de espírito é outro dom. Aí, lá em 1 Coríntios 12, 10 diz: ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Uau! Tem pessoas que, quando está na presença de alguém que diz que aquele dom é de Deus, ele tem o dom do discernimento de espírito. E de repente você vai ver alguém com o dom de discernimento de espírito, apontando o dedo na cara de alguém que às vezes está até orando e fala: cala em nome de Jesus. Irmão, Jesus estava ali, de repente apareceu alguém e começou a elogiar Jesus. Jesus mandou: sai dele. De repente Pedro disse: Senhor, não vai te acontecer isso não, o Senhor está dizendo que o Senhor vai morrer. Jesus fala assim: arreda Satanás. Peraí, Pedro tinha acabado de falar: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus falou assim: foi o Espírito que te revelou, não foi carne ou sangue. Mas de repente Jesus olha para ele e fala: mas agora foi o diabo que te usou. O que é isso? Discernimento de espírito. Pessoas, irmãos, tem hora que são usadas por Deus, mas também pode ser usado pelo diabo. Por que não? Amém? Então, por isso que existe o dom de discernimento de espírito. E o dom de línguas? O que os irmãos acham do dom de línguas? Quantos irmãos aqui têm o dom de orar em línguas estranhas? Levanta sua mão. Eu motivo você a buscar em Deus. Não é que esse dom é algo assim essencial, é algo que todos têm que ter. Não. Paulo diz o seguinte: quando você ora nas línguas normais, você ora bem. Mas quando você ora nas línguas do Espírito, o teu espírito ora bem. Tem hora que a gente vai orar e você está com a alma tão agoniada, você nem sabe o que falar. Você não sabe dizer Senhor faz ou Senhor não faz. Você não sabe dizer eu quero ou eu rejeito. Mas você quer orar, você quer falar com Deus. E de repente você tem o dom de orar nas línguas do Espírito. O que você começa a fazer? Orar nas línguas do Espírito. E sabe o que é gostoso? Você não sabe o que está dizendo, mas você sente o coração queimar de alegria. Você sabe que está começando, está havendo uma comunhão tão gostosa entre o seu espírito e o Espírito de Deus, embora você esteja falando algo que você não está entendendo. E talvez alguém do lado também não esteja entendendo. Mas pode acontecer de às vezes ter alguém do lado entendendo. No dia do Pentecostes aconteceu isso. As pessoas estavam orando em espírito. Quem estava orando não sabia o que estava falando. Mas tinha alguém do lado dizendo assim: uai, você aprendeu a minha língua? Não, por quê? Não, você está falando de Jesus numa língua que agora eu entendi. Quem que fez isso? O Espírito Santo de Deus. Amém? Então, dom de línguas. E o dom de interpretação de línguas é maravilhoso também. Sabe o que é alguém orar em línguas estranhas? Numa reunião, e alguém tem o dom de interpretar, e a pessoa ora, e o outro fala assim: olha, Deus está trazendo um recado aqui, irmãos. E a pessoa está orando, o outro está interpretando. Deus está dizendo isso, 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 isso. A pessoa que está orando nem sabe o que está falando, mas quem está ouvindo tem o dom de interpretação de línguas. Ele está traduzindo para a língua daquele ambiente o que é que Deus está usando aquele outro com o dom de línguas para abençoar a igreja. Glória a Deus. Os irmãos perceberam que os dons do Espírito são sempre para servir a igreja. Nunca é só para a gente ser abençoado, né? Sempre faz parte da igreja. Os alvos, então, para a gente encerrar. Os alvos essenciais dos dons, primeiro, é para glorificar o nome do Senhor Jesus. O principal motivo, um dos motivos, né, de um dom do Espírito é glorificar o nome do Senhor. Lá em 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Os dons do Espírito são para que a gente faça, que o Espírito é o executivo, mas faça para Deus ser glorificado. Está claro isso, irmãos? Então, quando nós temos um dom espiritual,
você pode ter certeza, ao exercitar o seu dom, Deus está sendo glorificado pelo exercício do teu dom, porque ele é do Espírito Santo de Deus. Quantos dizem amém? Segunda coisa, você recebeu dons espirituais para servir as pessoas. Volta a repetir 1 Coríntios 12, verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Dons espirituais, volto a dizer, são para abençoar pessoas. Dons espirituais na igreja traz uma unidade na igreja, traz um crescimento na igreja, traz cura na igreja, traz restauração de sonhos da igreja, traz cura de alma. Irmãos, eu louvo a Deus, porque eu já disse isso em outras mensagens, porque é o que nós estamos sentindo nos últimos tempos. Deus está derramando os seus dons espirituais sobre nós nesse tempo. Irmãos, eu estou vendo pessoas se levantar com o coração de servo de outros. Tem irmãos servindo, irmão, você não faz ideia, sabe, coisas que antigamente eu falava, Deus, eu acho que não é mais para ter, porque eu não aguento fazer. Deus falou assim, mas chegou o teu tempo, agora eu estou levantando outros. Irmãos, eu tenho visto pessoas fazendo coisas tão maravilhosas nos últimos dias na igreja. Vocês não fazem ideia nos bastidores, sabe? Outro dia eu disse, nós criamos um grupo aqui de obras e na igreja aí, porque tem irmãos fazendo coisas para abençoar a igreja. Amém? Tem irmão colocando seu veículo à disposição, colocando seu tempo à disposição, colocando seu dinheiro à disposição para abençoar a igreja. Eu amo quando o irmão Cidinho vem aqui à frente e fala para nós lá do recanto. Deus colocou no coração desse nosso irmão um desejo forte de restaurar algo que Deus nos deu e que por um tempo, por razões, entre elas a pandemia também, ficou abandonado. Mas aquilo foi dado por Deus com um propósito. E hoje Deus está levantando o irmão Cidinho e outros irmãos, irmão Edvilson e outros, aqui não vou citar muito nome, né? Senão eu vou ser injusto, me perdoem. Deus está levantando pessoas para restaurar o que Ele deu para a igreja, porque a igreja vai ser ainda muito abençoada com aquele lugar. Irmãos, essa semana Deus deu de presente para a igreja, posso dizer que foi um presente, 100 metros de piso para colocar nos banheiros. Foi presente, irmãos. A igreja não gastou, alguém presenteou. 100 metros de piso. Glória a Deus, está lá para colocar. Deus tem abençoado outros irmãos que estão presenteando a pintura, a instalação, a restauração. Irmãos, quem que está fazendo isso? Não sou eu. Eu não fiz nenhum curso, irmãos, de coach, de convencimento, de palestrante, para chegar aqui e convencer os irmãos. Não, o Espírito Santo está pairando no meio da igreja. Irmãos, tivemos um culto maravilhoso aqui ontem, um culto maravilhoso das mulheres, uma mensagem maravilhosa das mulheres. Nós queríamos transmitir para quem não pôde vir, começou a dar um probleminha, nós oramos, Deus abençoou, foi para o ar. Mais foram os que foram abençoados pela transmissão do que os que estavam presentes aqui. Eu estava contando. Irmãos, mas de repente, quem que está dando essa bênção da gente conseguir transmitir para que além das quatro paredes, outras pessoas sejam abençoadas com o que Deus está nos dando? Aquela mensagem de ontem, irmão. Quem não viu ainda, entra no YouTube da igreja e veja o culto das mulheres de ontem. Você vai ficar maravilhado de ver que unção gostosa, que presença gostosa de Deus, o Espírito Santo aqui. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. E última coisa aqui, você evidencia uma vida cheia do Espírito através do uso dos seus dons espirituais, e você recebeu dons para serem praticados no contexto da igreja. Aleluia. Queria que os irmãos ficassem de pé. Nós recebemos os dons para serem utilizados no contexto da igreja. Aleluia.
Se os irmãos puderem louvar aqui comigo. E eu queria ler com você um texto que não está na projeção, por isso eu vou pedir para você que você preste atenção, eu vou ler. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, é Tiago 1, verso 4 a verso 6. Mas eu quero concluir com a leitura desse texto a respeito desses dons do Espírito Santo. O Espírito é uma pessoa, o Espírito faz a obra e o Espírito nos dá dons para também fazermos a obra. Então, ouça o que Tiago diz: a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Os dons do Espírito estão à disposição da igreja. Os dons do Espírito nós podemos pedir: Senhor, eu quero. Eu não recomendo que você escolha, que a Bíblia diz que é o Espírito quem dá, e Ele é quem julga. E a missão do Espírito, irmãos, é descobrir para quem que Ele vai dar o tipo de dom que Ele quiser. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo: peça com fé, porque Deus vai dar. Porque os dons foram dados justamente para nós continuarmos fazendo o que Jesus fez. Irmãos, Jesus veio fazer uma obra. A obra dele, a parte dele ficou pronta. Ele é o Salvador, não tem outro. Ele foi preparar um lugar, está sendo preparado, e é aquele lugar de todos nós. Mas a obra dele aqui na terra precisa dar continuidade através dos seus discípulos, dos seus filhos, que somos nós. Eu louvo a Deus por outras gerações antes de mim, que trouxeram o Evangelho até mim, até você. Eu louvo a Deus por irmãos que nesta localidade aqui, há 80 anos atrás, mantiveram as portas abertas, quando o diabo queria fechar de várias formas. E eu louvo a Deus pela vida sua, meu irmão e minha irmã, que está aqui. Esse é o nosso tempo, de ser instrumento nas mãos de Deus, para ser usado como ferramenta pelo Espírito Santo de Deus. Baixe sua cabeça. Eu queria orar pedindo a Deus que nos abençoe, que tenhamos sucesso no que nós vamos pedir ao Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, primeiro eu quero te agradecer por esse projeto tão lindo de nos criar, de nos salvar e de nos usar através do Teu Espírito Santo. E eu quero agora, Senhor, que cada um de nós, que entendemos hoje essa palavra tão gostosa, que o Espírito Santo está conosco para fazer por nós, mas fazer também conosco. Ó Deus, que essa palavra entre no meu coração, no coração da igreja, e que nós possamos a cada dia crescer um pouco mais, chegar naquele ponto que o Senhor planejou de chegar à tua igreja. Pai, eu sei que as portas do inferno jamais vão prevalecer contra ela, mas Deus, eu quero ser um instrumento de bênção na resistência, para que as portas do inferno não prevaleçam. Eu quero ser um instrumento usado pelo Espírito Santo, para ser uma ferramenta útil nas mãos dele, para abençoar os meus irmãos aqui na igreja. Que cada um de nós tenha agora, Deus, vamos tomar posse agora, Senhor, dessa unidade de espírito, de sermos usados pelo Senhor para abençoar uns aos outros. Pai, que tenhamos vitória nesse empreendimento de ser bênção uns para os outros. E eu peço e agradeço isso em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus, aleluia.